vai que tu tem a ver. Grupo criminoso desviava recursos financeiros de uma ONG para benefício próprio. No Amazonas. Isso é mentira! Mentira, mentira! Isso é uma infâmia! Isso é uma infâmia! É querer prejudicar o cidadão! Que ajudar? Que quer ajudar, rapaz, as pessoas mais humildes, os índios, o povo pobre, a fauna e a flora, as tartarugas, o boto, sabe? O pirarucu, sabe? Quer botar também assim, botar no rio, rapaz. Não, isso é mentira! Isso é mentira. Bispo, você está cada dia mais inconfiável. Conte pra mim. Muito boa noite para você, Siqueira Júnior, boa noite para todo mundo que acompanha o nosso Novo Alerta. Pois é, Siqueira, olha, quisera eu que isso fosse uma mentira, que fosse uma notícia inventada, só que infelizmente não é. E a cada momento, Siqueira, em que a gente começa a procurar indícios que apontam realmente aí a questão dessa ONG envolvida com diversas práticas criminosas aqui na capital amazonense, nós ficamos aí bastante chocados. Até a própria polícia realmente ficou bastante chocada com o que encontrou em torno dessa organização criminosa. Siqueira, uma operação nomeada o Pai da OP ocorreu durante a manhã desta terça-feira aqui na capital amazonense, investigando uma ONG, Siqueira, que se aproveitava ali da vulnerabilidade social de muitas pessoas, né, pessoas essas em situação de rua e possíveis ali usuários de drogas, que eles ofereciam ali um tipo de serviço, Siqueira, vamos acolher essas pessoas para a ONG, vamos cuidar dessas pessoas e, enfim, vamos destiná-las novamente para o meio da sociedade depois de recuperadas aí durante o tratamento. E já eu te conto mais a respeito disso também, porque nós até falamos um pouco a respeito desse trabalho aqui durante o nosso Novo Alerta em uma série de reportagens. E aí o que aconteceu, Siqueira? Por meio desses vídeos, gravações, fotos que eles faziam com essas vítimas, né, eles conseguiam doações para a ONG, doações aqui do estado do Amazonas, doações de outros estados e até mesmo internacional. Só que aí, Siqueira, a polícia começou a receber diversas denúncias de pessoas que passavam ali no centro de Manaus, porque essa ONG tinha ali uma sede no centro da capital amazonense, e aí muitas pessoas começaram a buscar as autoridades para falar sobre a suspeita de que alguma coisa estava errada nessa situação toda ali que movimentava essa ONG. E foi descoberta uma investigação de 6 meses, realizada pelo 24º Distrito Integrado de Polícia, que terminou, né, realmente com solicitações de mandados judiciais. 8 mandados de prisões, na verdade, deveriam ter sido cumpridos hoje aqui na capital. Apenas 2 foram cumpridos dos possíveis líderes dessa organização criminosa, que são pai e filho. São eles o Cid Marcos Bastos, de 49 anos, e também Wilson Garcias Bastos, de 21 anos. Eles foram presos na zona centro-sul aqui da capital amazonense, mais respectivamente no bairro Flores, e além disso, diversos materiais foram colhidos. E foi descoberto, Siqueira, que foi movimentado por essa ONG entre os anos de 2019 até esse ano de 2024, pasme, mais de 20 milhões de reais movimentados ali e que não eram escondidos, Siqueira. Ao todo, realmente, eles tinham em patrimônio cerca de 30 veículos de luxo, além de 4 embarcações e 2 imóveis aqui na capital amazonense. Depois que tudo isso acabou vindo à tona, a polícia, inclusive, falou a respeito de que eles manjavam tudo isso em redes sociais. Nós conversamos com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP, que falou um pouco dos veículos que eles tinham em mãos. Vamos ouvir. Os veículos de luxo, né? Por exemplo, o Cid Marcos estava na posse de uma Dodge Ram, daquela das mais caras, assim, um veículo caríssimo, um veículo de mais de R$500 mil e totalmente em desconformidade com o padrão financeiro dele, porque ele não tem nenhuma fonte de renda, a não ser as doações do projeto. Inclusive, nós conseguimos um depoimento do próprio filho, o Wilson Bastos, dizendo que essa empresa, a Botocage, estava fechada já desde 2020. Ou seja, desde 2020 essa empresa não funcionaria, né? Então, ou seja, eles não têm outra fonte de renda, a não ser as doações do projeto. Praticamente a família inteira, Siqueira, participava desse esquema criminoso
né? Inclusive, o Marcos Bastos, o Cid Marcos Bastos, que seria o líder dessa organização criminosa, de acordo com as autoridades, ele se identificava como sendo um empresário, dono de uma loja de veículos novos e seminovos aqui na capital amazonense, o que, como foi dito pelo delegado, é uma informação que era realmente mentirosa, porque eles não tinham essa loja, inclusive essa suposta loja fechou no ano de 2021, né? E realmente toda a renda vinha das doações e de tudo aquilo que eles faziam para explorar a imagem dessas vítimas. Bom, Siqueira, além dos 2 mandados que foram cumpridos hoje, como eu disse, eram 8 mandados que estavam em vigências para serem cumpridos, outros 6 devem ser cumpridos. A polícia disse que não vai descansar. Alguns advogados já procuraram a Polícia Civil para realizar ali realmente, como a gente pode dizer, a entrega dos clientes ali na sede da delegacia. Só que, Siqueira, as pessoas procuradas são a mãe do Marcos Bastos, o sobrinho do Marcos Bastos e outras pessoas que seriam capatazes ali, realmente identificados como capatazes dessa organização criminosa. A gente ouviu também o delegado falando a respeito dos mandados que devem ser cumpridos, em que ele já menciona que quem não esteve ali realmente presente durante todo esse primeiro trabalho já é considerado foragido. Vamos ouvir o que o doutor Marcelo Martins disse. O Imixon, que é o filho adotivo do Cid Marcos, a Priscila, que é a irmã dele, a Dina, que é a mãe dele, tem um indivíduo chamado João Vale, que também tem mandado de prisão por estupro, que também está foragido. Era uma espécie de capanga do local, uma espécie de capataz, vamos dizer assim, do grupo. Tem um outro foragido que está no estado do Rio de Janeiro, Emerson, e um outro sobrinho chamado Tito também. Agora, Siqueira, a gente entra para uma parte bem escura, bem obscura, se a gente puder utilizar essa palavra, dessa organização criminosa. Bom, 10 pessoas procuraram as autoridades para testemunharem o que de fato acontecia dentro dessa ONG. Entre elas, até uma moça que era assistente social de dentro da instituição. Diversas denúncias foram encaminhadas. Entre essas denúncias, de acordo com as autoridades, Siqueira, exploração sexual e também estupro. O que acontecia? Pessoas em vulnerabilidade social procuravam realmente sair dessa vida, sair desse submundo, buscavam ajuda ali nessa instituição, só que elas, além de terem a imagem explorada, para ganhar ali sequer um prato de comida, kit de higiene, um local para dormir, um local que realmente pudesse trazer um abrigo para elas tinham que realmente fazer relações sexuais com os integrantes dessa organização criminosa, entre eles, né, o Cid Marcos Bastos. Ele tinha, inclusive, um quarto diferente dentro de um sítio que era também um local onde essas pessoas eram abrigadas. O delegado falou um pouco a respeito disso, se querem, e disse, inclusive, que foi encontrado diversos preservativos dentro da ONG e até mesmo nesse sítio. Vamos ouvir a declaração do delegado. Foi o fato do Cid Marcos, conforme o depoimento que consta dos autos, ele mantinha relação sexual com as usuárias, as adictas que estavam ali sendo atendidas pelo projeto, em troca de kits de higiene, em troca de prato de comida. Então, isso é uma situação altamente delimitante. E uma das pessoas que foi alvo disso daí prestou depoimento dizendo que ela manteve ali relação sexual com o Cid Marcos constantemente. Inclusive, na busca e apreensão em Manaus, nós encontramos uma grande quantidade de camisinhas, né, no quarto dele. E ele tinha um quarto, uma suíte também, em Iranduba, e lá também foi encontrada uma grande quantidade de camisinhas. Ou seja, ele já tinha todo o cenário preparado ali. Há relatos também de que ele dormia com crianças no quarto lá. Isso, mais de uma pessoa prestou depoimento dizendo isso. Pois é, Siqueira, como bem disse o delegado, né, algo que está sendo investigado, essa prática criminosa que leva a estupro de vulnerável, realmente a exploração sexual e até mesmo pedofilia. Diversos aparelhos celulares foram apreendidos e ele já tem autorização para vasculhar todas as informações desses aparelhos celulares para ver se há uma conversa que leve diretamente realmente às provas dessa situação toda, haja vista que foram apenas denúncias que foram encaminhadas. Bom, Siqueira, durante todo este período, né, em que já vinham acontecendo essa investigação, nós realizamos uma matéria a respeito do vício das ruas, em que o Marcos Bastos nos forneceu entrevista para mostrar o projeto. Nós conhecemos as instalações, né, onde os propósitos dele eram totalmente diferentes daquilo que estão sendo apresentados pela justiça. Outras pessoas também foram enganadas e uma dessas pessoas procurou a nossa produção para falar de fato de que forma foi enganada a respeito, né, de toda essa organização criminosa que teria alugado veículos, e esses veículos que foram contratados, que foram alugados pela instituição, pela ONG ali, Pai Resgatando Vidas, né, acabaram em seguida desaparecendo. Foram retirados os GPS desses veículos e essa mulher, a dona Ângela, que teria alugado esses automóveis, ficou no prejuízo, conversou com a gente ouve ela a partir desse momento.
tiraram o rastreador dos carros, e quando tirou o rastreador, a pessoa que alugou os carros sumiu, desapareceu. Eu peguei, pelo desespero, peguei e coloquei a foto dele na internet. Foi quando ele apareceu, disse que não estava em Manaus, que os carros estavam com os primos e tal. E eu fiz a procura com os primos, com Marcos Bastos, com Wilson Bastos, e eles disseram que nunca tinha visto os carros. E chegando lá, ele chegou com várias pessoas, com vários, até policial lá, que fazia segurança dele. Lá ele me ameaçou, lá ele me amedrontou, lá ele me coagiu. Eu chorei nessa entrevista porque eu fui humilhada lá, sabe? Do mesmo modo operante, eles pegavam, alugavam os carros, tiravam o rastreador e passavam adiante. Então, assim, felizmente caí nesse golpe e eu peço justiça, que a justiça possa fazer eles restituírem o pagamento dos meus carros. Pois é, Siqueira, bastante delicado, né? Um projeto social que, na verdade, a gente pode trazer que não tem nada de social, mas é um projeto de horror, né? Que amedrontou tantas pessoas, tantos homens e mulheres que precisavam de uma mão estendida, de uma mão amiga, que, na verdade, eram explorados por conta, justamente para angariar recursos para enriquecimento próprio, enriquecimento ilícito. Pois bem, vamos àquilo que realmente a justiça deve determinar se essas pessoas forem condenadas, né? Eles responderão, Siqueira, por organização criminosa, estelionato, maus tratos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Haja vista que essa mulher, a dona Ângela, ela não foi a única que foi lesada. Existem outras denúncias a respeito ali de realmente outros automóveis terem sido alugados e em seguida terem sido apropriados por esses integrantes dessa organização criminosa. E ainda tem a investigação em torno de exploração sexual e pedofilia, que é algo que foi levantado a partir de agora desses primeiros indícios que foram investigados pela Polícia Civil por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia. Bom, Siqueira, as investigações vão continuar, outros 6 mandados de prisão vão ser cumpridos, a polícia quer isso e o quanto antes trazer ali realmente a solução para toda essa problemática de vítimas que tiveram as imagens exploradas e que acabaram nas mãos dessas pessoas cruéis que realmente só pensavam no enriquecimento próprio de cada um desses integrantes da família e da organização criminosa. Eu volto com você aí no estúdio. Bispo, por favor, eu só peço, não precisa esticar demais não, mas só diga os crimes que eles cometeram. Os crimes. Pega a relação aí de crimes, por favor. Vamos lá. Atenção. Repito sim, se quer. Ele vai repetir para a gente, o bispo, a quantidade de crimes que eles A polícia, cometeram. por meio dessas informações, trouxe dessas primeiras informações, né, Siqueira, das investigações de 6 meses, que eles podem responder por crimes de organização criminosa, estelionato, maus tratos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Por esses dados que foram colhidos nesses 6 meses. Beleza. Ainda tem aquilo que vai ser levantado por meio das denúncias e vítimas que estão procurando as autoridades, onde foi denunciado ali a exploração sexual e bispo, também em nome de Jesus. de pedofilia, É que é só uma possível você, dos crimes que queria. devem agravar aí em torno desse processo. Pronto, meu filho, tá bom. Obrigado, viu? 6 crimes. Mel pro advogado. Mel. 6 crimes de menor potencial. Rua pra que te quero. Já tá na rua. Já tá na rua. Mostra aqui. Esse é o pai Marcos, né? Pai Marcos. O que pode agravar, segundo a Polícia Civil, é que tem estupro, pedofilia. Existia um quarto lá no sítio que era o matadouro, que esse homem usava, homem não, que este canalha usava, homem eu e você, homem de bem, que este canalha usava para levar as vítimas. Foram encontrados vários preservativos no local. Esse é o pai Marcos. A ONG dele faturou 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. O patrimônio dele já estava em 30 milhões de reais. Mostra lá aquele carro lá da ONG. É bom que o povo vê, a gente espalha para ver se tem gente doando, né? Ainda acreditando nesse canalha. Mostra lá. Enquanto isso, ele passeava de jet ski, tirando o da tua cara e levando a meninada para fazer o bel prazer, né? Lá no sítio dele. Esse é o rapaz aí, ó. Esse é o rapaz. Vai. Boy, é o boi. É resgatando vidas. Atenção, se você está doando para essa ONG, pode parar imediatamente. Foi comprovado que é tudo ladrão. Se você está doando, você em qualquer parte do país, do mundo, você está doando, resgatando vida, não está resgatando é nada.
Tá resgatando é nada. Pai Marcos, né? Pai Marcos. Ô pai, eu tomara que nesses celulares a gente encontre alguma coisa. A Polícia Civil tá cascavuendo teu celular, dos teus filhos, da família toda. Tomara. Essa moça que você causou prejuízo, você que loucou os carros dela em 2022, tirou o GPS, já tá dando sinal do ladrão. E desapareceu. Ainda foi ameaçar a mulher. Ainda foi ameaçar. Chegou lá com a turma dele, ó. Como é que é? Que conversa é essa? E achando que é aquela Amazonas de 100 anos atrás, que você... o pessoal não entendeu que a coisa mudou. Está mudando, ainda precisa mudar muito, mas já melhorou bastante, não já? Mas tu imagina o que era antigamente. Um dos coronéis mandavam, um dos coronéis aprontavam. E olha que o Amazonas, pedofilia aqui, entre os grandes aqui, pedófilo que mais tem. E tudo é... E por incrível que pareça, o povo dá um valor, o povo valoriza, sabe? Parece que gosta. A gente prova, a história está provando. Provou, o cara foi preso, foi incriminado, processado. Tá lá, tá na história. Qualquer dúvida, vai lá no Google. Mas... estou adotando as meninas pro meu ranchinho. Né? As meninas, tudo pro ranchinho. Vamos lá. Isso é um caba de peia, rapaz.